Vivemos em uma sociedade cada vez mais dependente de crédito no mercado e voltada para o consumo, que são os principais fatores que levam ao superendividamento. Por isso, nasce a necessidade de proteção ao crédito, que é uma forma de proteger o próprio mercado de consumo. Surgem, assim, os bancos de dados e os cadastros de consumidores. Mas afinal, banco de dados e cadastro de consumidores são a mesma coisa? De acordo com Herman Benjamin, ministro do STJ, essas expressões não são sinônimas. Ele apontou três principais distinções entre elas. São a forma de coleta dos dados, a função das informações obtidas e, por último, o destinatário final. Quanto ao banco de dados, a forma de coleta funciona da seguinte forma. Os bancos de dados, as informações advêm, em regra, dos fornecedores. A função das informações obtidas serve para proteger o mercado de consumo e é a sua finalidade social. E por último, temos o destinatário final, na qual o destinatário final das informações é o próprio mercado, isto é, os fornecedores. Quanto ao cadastro de consumidores, a forma de coleta dos dados é um pouco diferente. Nos cadastros, comuns em lojas de roupas, quem fornece as informações são os próprios consumidores. A função das informações obtidas é estabelecer um vínculo entre o fornecedor e o consumidor, sendo que os dados armazenados sobre este, por vezes, são valorativos. Esses cadastros são usados também para que se divulgue novas promoções e novidades aos clientes, diferente do banco de dados, na qual tem a finalidade de proteger o mercado de consumo. Relativo ao destinatário final, nos cadastros de consumidores, o destinatário final é o fornecedor específico. Apesar de todas essas distinções, é comum dizer que essas expressões são sinônimas, o que não é um erro. Isso se justifica por dois motivos. O primeiro motivo diz respeito a uma função que ambos podem ter em comum, que é ajudar o fornecedor a decidir se concederá ou não o crédito ao consumidor, visto que o fornecedor não é obrigado a conceder crédito ao consumidor inadimplente. Não pode, contudo, recusar-se a vender a quem se disponha a adquirir o bem mediante pronto pagamento, conforme inciso 9º do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. O segundo motivo é tratamento do CDC, que visa equilibrar a relação de consumo, garantindo ao vulnerável o acesso a qualquer informação. É por isso que, no parágrafo 4º do artigo 43 do CDC, está previsto que os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. Você deve estar se perguntando, e para que serve esse caráter público? Acontece que essa natureza pública de todos os bancos de informação quer dizer que o consumidor terá acesso a todos os dados que lhe sejam pertinentes e que estejam arquivados nesses bancos. Ainda que a entidade mantenedora do cadastro não queira permitir o acesso a essas informações. E como isso acontecerá? Pergunta-se o indivíduo atento. Esse acesso se dará através do habeas data. O habeas data é o remédio constitucional que visa garantir ao interessado o acesso às informações, quando isso lhe for negado, ou a correção delas. Qualquer restrição ao direito à liberdade de informação será corrigida através da impetração do habeas data. Por fim, temos o aviso prévio necessário antes da negativação, que deve ter antecedência de 5 dias, para que o consumidor possa tentar solucionar o seu problema antes do ato. Após isso, seu prazo máximo cadastrado será por 5 anos, devendo ser retirado após o período, assim conforme súmula 323.